Boa tarde a todos. Na sessão de estatística, nós iremos falar sobre boxplot. Então, boxplot, também conhecido como diagrama de caixa, é um gráfico de um conjunto de dados que consiste em uma linha que se estende do valor mínimo ao valor máximo em uma caixa com linhas traçadas no primeiro quartil, na mediana e no terceiro quartil. Como vocês podem ver na imagem ao lado, o que isso consiste em outlier, que mais tarde vamos falar um pouco mais sobre ele, em máximo, também desconsiderando os outliers, e onde está a caixa está o terceiro quartil, o segundo quartil, que também é a mediana, o primeiro quartil e, por fim, o mínimo. Como montar o nosso diagrama de caixa? Primeiro, vamos começar em achar os 5 números, que seriam o valor mínimo, o quartil 1, a mediana, também conhecido como quartil 2 também, quartil 3 e o valor máximo. Depois, nós iremos construir uma escala com os valores que incluem os valores máximos e os mínimos dos dados. Terceiro, nós iremos fazer a caixa, que consiste em ser uma caixa retangular do quartil 1 ao quartil 3 e traçar uma linha para indicar o valor da mediana. E por fim, nós iremos traçar mais linhas, mas são linhas que vão estar estendendo para fora da caixa até os valores mínimo e máximo de dados. Então aqui tem um exemplo, né, só para mostrar como seria um diagrama de caixa. Aqui nós temos 5 valores de orçamento de filmes. Então nós precisamos achar 5 números, né, mas como esse aqui são só 5 valores, a gente já tem esses dados que a gente precisa. Então, primeiro a gente coloca, né, esses 5 valores, então 4,5, 35, 68, 113 e 225. Depois a gente vai montar a caixa, né, que vai se estender do Q1 até o Q3, que tem ali no meio a mediana. E depois a gente vai ligar essa caixa através da linha até o valor de mínimo e máximo, né? Mínimo 4,5 e máximo 225. Os outliers, também conhecidos como valores atípicos, podem afetar fortemente os valores de algumas estatísticas importantes, como a média e o desvio padrão. Eles são valores, amostras que se localizam muito afastados. Na construção do diagrama de caixa, um valor é dado como outlier se ele está acima do Q3 com uma quantidade maior do que 1,5 vezes a amplitude interquartil, que também seria identificada como a diferença entre o quartil 3 e o quartil 1 e abaixo de quartil 1 por uma quantidade maior do que também 1,5 vezes a amplitude interquartil. Então aqui um segundo exemplo. Tem uma amostra aleatória de um experimento e a gente precisa construir um box plot. Esses valores são 10 valores, né? Eles não estão ordenados. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer vai ser ordenar esses valores, né, em ordem crescente, para depois a gente conseguir achar os 5 valores que a gente precisa. Primeiro seria a mediana, que é o valor central da amostra, né? E como são 10 valores, a mediana, nesse caso, vai ser o quinto, né, valor, e é o número 8. Depois a gente vai achar o primeiro quartil, que vai ser o valor mediano dos dados abaixo da mediana. Então, vão ser os 4 primeiros valores, né? Meio, 2,3, 4, 6,4. Como é um número par de elementos, vai ser a média entre 2,5 e 4. Então, o primeiro quartil vai ser 3,15. Falta a gente achar o terceiro quartil, que vai ser agora o valor mediano dos dados acima da mediana, que também é um valor par. Então, vai ser a média entre 12 e 13,5, e o terceiro quartil vai ser 12,75. A gente precisa achar também o intervalo interquartílico, né, que a gente vai diminuir o terceiro quartil do primeiro. Então, o intervalo interquartílico é de 9,6. Depois a gente precisa montar, né, o box plot, ele vai ficar dessa forma. A gente monta a caixa, né, com os valores de Q1, Q3 mediana, e depois estende a linha até os valores de mínimo e de máximo. Então, nessa aí eu vou falar um pouco do que seria o diagrama de caixa modificado. Ele é um diagrama de caixa que pode ser modificado
pelo seguinte, é um símbolo especial para identificar os outliers, ou por uma linha sólida horizontal que se estende até o menor valor dos dados, que não é outlier, e até o maior valor dos dados que não é outlier. Aqui nós temos um exemplo, né, desse diagrama de caixa codificado. Você pode ver que os outliers, que tem dois outliers, né, que são os valores atípicos dessa amostra. Tem um ali que está entre 100 e 110 e outro está entre 120 e 130. Eles são representados por um ponto. E a caixa, né, continua com Q1, Q3 e a mediana. E a linha sólida vai até o menor valor dos dados e o maior sem contar, né, o outlier. Para fazer essa apresentação, a gente usou o livro de Introdução à Estatística, a 11ª edição do Triola. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Obrigada.